Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Esse é o nosso curso em que vamos falar sobre a Codemate, a nossa coordenadoria, que trata da defesa do meio ambiente do trabalho. A Codemate foi criada com esse objetivo de defesa do meio ambiente, incluindo diversas áreas de atuação. A gente vai ver essa é uma das coordenadorias com mais temas a estudar, junto com a Cor de Igualdade, inclusive temas relacionados à vigilância epidemiológica e sanitária. As principais áreas de atuação da Codemate são a defesa do meio ambiente equilibrado, com redução dos riscos inerentes ao trabalho, respeito às normas de saúde, higiene e segurança, a promoção da saúde dos trabalhadores, fortalecendo ações de vigilância em saúde, do SUS e enfrentando problemas de subnotificação de acidentes, e as políticas públicas de prevenção, fomentando ali a redução dos riscos de adoecimentos e acidentes relacionados ao trabalho. E o primeiro tema que nos compete falar, logo aqui no começo, é sobre a regulamentação do artigo 7º, inciso 27 da Constituição, que é aquela norma que trata sobre a proteção dos trabalhadores em face da automação, que até agora está sem regulamentação. Então, diante dessa lacuna legislativa, a PGR ajuizou a ADO, a ADI por omissão, número 73, em que o STF apontou a mora do Congresso em editar leis sobre esse tema. A lei, em outubro de 2025, o STF reconheceu por unanimidade a omissão do Congresso Nacional e estabeleceu um prazo de 24 meses para o Poder Legislativo elaborar uma norma específica sobre a matéria. O ministro Barroso, naquela ação, fez uma reflexão histórica sobre os impactos das revoluções tecnológicas e destacou a cláusula constitucional que coloca o Brasil na posição singular de possuir uma das poucas constituições do século passado a prever especialmente esse tipo de proteção. Enfatizou-se ali que a proteção em face da automação é em face da automação, não contra a automação, defendendo uma transição justa financiada por quem captura os maiores ganhos produtivos. Segundo o STF, a ideia não é interromper o avanço tecnológico. O próprio ministro Flávio Dino destacou ali que não existe uma solução única para o desemprego tecnológico e que isso vai ter que ser negociado com respostas setoriais e regionais, com instrumentos de transição justa. A ideia dessa futura regulamentação é compatibilizar os princípios da livre iniciativa com o da valorização do trabalho humano, com foco especial na capacitação, na empregabilidade e na proteção social dos trabalhadores. E vejam que interessante como constou ali no voto, né? A revolução tecnológica ou digital insere novos elementos nessa equação, especialmente com o avanço e lapidação da inteligência artificial, sendo impossível parar a história e o desenvolvimento tecnológico. Estudos da OCDE, OIT e Fórum Econômico Mundial indicam a aceleração da automação com a perda de postos de trabalho e ressaltam a relevância desse tema para o mercado de trabalho do futuro. As inovações tecnológicas também permitem a criação de novos postos de trabalho, mas pode levar algum tempo para que surjam suficientes para substituir os cargos perdidos. Além disso, as habilidades profissionais relacionadas às vagas extintas pela automação não necessariamente serão as mesmas exigidas para as novas posições. Entre as respostas possíveis está a promoção da capacitação científica e tecnológica e o fortalecimento das redes de proteção social em caso de eventual desemprego. Ainda que o dispositivo constitucional possa apresentar obsolescência diante da velocidade das transformações tecnológicas, permanece em vigor e impõe o dever de atuação do legislador. Enquanto não houver revogação expressa, a omissão normativa existe ali naquele caso. Então, feita essa pequena digressão inicial, vamos passar para falar sobre as orientações da Codemate. Mais uma vez, como é nosso tradicional, agora a gente vai ver só muito brevemente as orientações, vai só ler e tomar conhecimento, depois a gente vai aprofundar elas. Então, orientação número 1 diz que é cabível a ampliação da investigação de notícia específica de uma ou mais irregularidades relativas à saúde e à segurança do trabalho, quando verificado o descumprimento de outras normas relativas ao meio ambiente laboral, tendo em vista a inscindibilidade e indivisibilidade do meio ambiente do trabalho e os princípios norteadores da prevenção e da precaução.
Item 2. É cabível a reunião de procedimentos em curso, instaurados em face da mesma empresa, cujo objetivo da investigação seja meio ambiente laboral, nos termos do artigo 23 da Resolução 132 de 2016 do CSMPT. Então, qual é a ideia aqui da orientação 1? O membro pode ampliar o objeto do seu inquérito civil quando, no curso das investigações, descobre que a parte investigada tem outras violações do meio ambiente. Então, eu estava investigando um tema relacionado ao meio ambiente de trabalho e aí eu descubro que tem um outro tema. Eu posso simplesmente ampliar o meu inquérito para abarcar esses dois temas. A orientação número 2 cancelada. A orientação número 3 vai dizer que é cabível a intervenção do MPT como custos juris nas ações de indenização por acidentes ou doenças do trabalho, cabendo ao procurador ou procuradora definir a forma de atuação, que pode envolver a emissão de parecer circunstanciado, a participação na instrução processual para a colheita de prova, a instauração de procedimento investigatório, entre outras diligências probatórias. Então, qual é a ideia aqui? O juiz da vara do trabalho, ele de repente vê um acidente ali e aí ele manda para o Ministério Público para a gente intervir. O procurador, ele pode fazer várias coisas. Ele vai ali, ao atuar como custos juris, né? É uma reclamação individual contra a empresa em decorrência de um acidente. Uma ação de indenização em decorrência de acidente. Aí o procurador pode fazer o quê? Ele vai decidir, tá, na independência funcional, como é que ele vai atuar. Ele pode, que é uma coisa mais comum, pelo menos na minha atuação, a gente pede para o juiz, para a instrução continuar, e pede para mandar o processo ao final da instrução, para a gente emitir um parecer. Mas se for uma prova que a gente reputa muito importante, a gente também pode participar das audiências de instrução de colheita de prova. Se for uma coisa que a gente realmente acha que dali pode sair uma coisa boa para as nossas investigações. Além disso, a gente pode instaurar um procedimento investigatório, então pode instaurar um inquérito, entre outras diligências. Essa é a ideia. Já a orientação 4 vai dizer que nas notícias acerca de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, haverá instauração de procedimento investigatório sobre aspecto coletivo, podendo incluir interesses individuais homogêneos e ou indisponíveis a critério do meu oficiante. Nas notícias de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, o Ministério Público do Trabalho poderá postular judicialmente a reparação do dano moral coletivo, se verificada na investigação, a inobservância dos princípios e normas de direito ambiental do trabalho, ainda que o trabalhador ou trabalhadora que sofreu o acidente ou seu sucessor já tenha ingressado com a ação judicial pleiteando indenização individual. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes relacionados ao trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade nos termos do tema 932 do STF, com repercussão geral no julgamento do recurso ordinário 828.040. O item 4 vai dizer que as alterações da reforma trabalhista não alteram o fundamento legal para o ajuizamento de ações com pedido de indenização do dano moral coletivo, e o item 5 vai dizer que as indenizações por danos extrapatrimoniais, individuais ou coletivas decorrentes de acidente ou adoecimentos relacionados ao trabalho não se submetem a tarifamento, tendo em vista a inconstitucionalidade dos limites impostos pela reforma trabalhista, que representam violação à progressividade da plena efetividade dos direitos sociais e econômicos, nos termos do artigo 26 da CADH. Os valores morais compõem o patrimônio subjetivo do cidadão, protegido no ordenamento jurídico contra qualquer espécie de lesão. Além disso, a responsabilidade civil exige ampla e restrita recomposição dos interesses sociais individuais ofendidos, impedindo que qualquer tipo de dano ocorra sem o correspondente ressarcimento. Inteligência dos dispositivos, aí tem uma lista de dispositivos normativos aqui. O item 6 vai dizer que é cabível oficiar a Procuradoria-Geral Federal ou a Advocacia-Geral da União acerca das investigações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho para subsidiar eventual ajuizamento de ação regressiva acidentária. Vamos começar a falar sobre cada um dos itens, né? Então, o item 1 vai informar que ainda que o acidente
ou doença repercuta de forma mais direta na esfera individual do trabalhador, isso não impede a atuação do MPT no aspecto coletivo, uma vez que ele defende o meio ambiente do trabalho seguro e saudável em prol da coletividade. Então, um trabalhador sofreu um acidente do trabalho. Ele pode buscar a parte individual dele e o Ministério Público vai buscar a parte coletiva, né? Tanto a parte de tutela inibitória quanto a parte de indenização coletiva, dano moral coletivo. Já o item 2 vai dizer que o fato desse trabalhador ter ajuizado uma ação individual, isso em nada influencia a ação do Ministério Público. O dano moral individual tem um objetivo, o dano moral coletivo tem outro. O inciso 3 vai dizer que é possível responsabilizar o empregador de forma objetiva, sem necessidade de culpa ou dolo, pelos danos sofridos pelo empregado em decorrência de acidente de trabalho. Então, a responsabilidade em relação a acidente do trabalho é objetiva, não depende do elemento subjetivo consistente na culpa ou no dolo. Já o item 4 vai ao encontro do que foi decidido na ADI 6050, na qual o STF afirmou que o entendimento do magistrado não está atrelado exclusivamente ao que está lá no título 2A da CLT, devendo o magistrado realizar uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, podendo fazer uso, por exemplo, dos parâmetros estabelecidos no título 9 do Código Civil, além de poder suprir eventuais lacunas por meio da analogia dos costumes e dos princípios gerais de direito. O item 5 também está de acordo com a ADI 6050, que diz que é inconstitucional a limitação trazida pela reforma, compreendendo que a imposição de teto para valor de indenização do dano moral fere a regra da proporcionalidade do artigo 5º, inciso 5 da Constituição. Então, é constitucional o arbitramento de indenização em valores superiores aos limites fixados na CLT, desde que a decisão judicial pondere as circunstâncias do caso concreto e princípios de razoabilidade, proporcionalidade e igualdade. O inciso 6 vai dizer que é cabível o ofício à PGF ou à AGU acerca das investigações de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho para subsidiar eventual ação regressiva acidentária nos termos do artigo 120 da Lei 82.13. Então, a despesa suportada pela Previdência com o pagamento ao trabalhador de benefícios concedidos em razão de acidente de trabalho poderá ser cobrada judicialmente do empregador em razão de sua negligência quanto ao cumprimento das normas de saúde e segurança. Em resumo, o trabalhador se acidentou, o Ministério Público recebe uma notícia, a gente está investigando, a gente percebe que foi um acidente que decorreu de negligência do empregador, a gente comprova isso ali nos autos. Então a gente vai oficiar a PGF para que, se o evento foi culpa do empregador, para que esse rombo não fique para a Previdência Pública, né? Não fique para o Estado. Então o Estado vai lá cobrar de volta, o Estado vai pagar ao trabalhador, né, através do benefício previdenciário, mas depois vai atrás de pegar esse dinheiro de volta, né, numa ação regressiva do empregador. A orientação 5 já não existe mais, porque foi incorporada na orientação número 4. E passamos para a orientação número 6, que diz: podem ser incluídos médicos do trabalho, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, entre outros profissionais, como investigados ou réus quando verificados vícios grosseiros ou omissões graves nos programas de saúde e segurança em decorrência dos laudos elaborados, tendo em vista a responsabilidade e a independência técnica que devem nortear a sua atuação. E o item 2 diz que é cabível ainda o envio de peças instrutórias ao Conselho Profissional para apuração de infração ética. Então veja, o médico do trabalho, primeiro, ele tem que ter autonomia ética e autonomia profissional ali, né? Ele não pode estar subordinado a quem ele contratou. Então o médico não pode mentir em favor do empregador. Ele tem essa autonomia, mas ele é responsável, juntamente com o empregador, se cometer erro grosseiro que venha a causar acidente do trabalho, porventura ocorrido em decorrência de sua atitude negligente. Então, na investigação, se a gente tem um acidente do trabalho e na investigação a gente percebe que o acidente decorreu de erro médico grosseiro do médico, ou do engenheiro, ou do técnico, a gente pode colocar essas pessoas no polo passivo. Então a gente vai alegar ali uma responsabilidade solidária entre o empregador
e o médico do trabalho ou esse profissional, ou solidária ou cobrando valores diferentes de cada um. E a gente percebendo que esse médico atuou com erro grosseiro, que ele não está respeitando as diretrizes da profissão dele, a gente pode notificar, oficiar o CRM, por exemplo, né, o CFM, o Conselho de Medicina, o CREA, o Conselho dos Engenheiros, para que seja apurada a infração técnica ali daquela pessoa. A orientação 7 também foi suprimida em razão de incorporação e a gente passa para a orientação 8, que vai tratar do ASO, né? É necessário constar no atestado de saúde ocupacional, o ASO, de forma especificada todos os riscos ocupacionais a que estão sujeitos, a que estão expostos os trabalhadores e trabalhadoras no meio ambiente do trabalho, físicos, químicos, biológicos. Sobre os biológicos, lembrar a nova Convenção 192. Ergonômicos, psicossociais e de acidentes em geral. Essa responsabilidade técnica é estendida, em qualquer hipótese, aos profissionais dos serviços de saúde da empresa, na forma do artigo 5º da Convenção 161 da OIT. Reforça-se, assim, a necessidade de reconhecimento dos riscos psicossociais como forma de proteção da saúde mental e contra todas as formas de violência no trabalho na forma da Convenção 190. Então, o item 2 vai dizer, considerando as obrigações do tomador de serviços de indicar os riscos ocupacionais aos quais estão sujeitos os trabalhadores das empresas prestadoras de serviços terceirizados e integrar os seus programas de saúde e segurança no trabalho com os da contratada, é necessário verificar se os trabalhadores foram incluídos nos referidos programas e se os ASOs contêm as especificações do item 1, inteligência do artigo 4C2 e 5A, parágrafo 3º da Lei 6.019. Já o item 3 vai dizer que o artigo 14 da Lei 11.788 é necessário, nos termos do artigo 14 da Lei 11.788, é necessário que as partes concedentes do estágio incluam os estagiários nos seus programas de saúde e segurança do trabalho e insiram nos ASOs as especificações do item 1. Então vamos explicar um pouquinho mais essa orientação, né? Ali no item 1, a orientação diz que nos atestados de saúde ocupacional, nos ASOs, é preciso discriminar todos os riscos a que estão expostos os trabalhadores. Então, o atestado de saúde ocupacional vai dizer o risco que aquele trabalhador vai estar sujeito no exercício daquela profissão. Inclusive, aqueles riscos de natureza psicossocial, de natureza psicológica no trabalhador, como pressão por alcance de meta, exposição do trabalhador a perigo de violência, etc. Essa obrigação vai decorrer da NR7. Já o item 2 fala sobre os ASOs dos empregados terceirizados emitidos pelas empresas contratadas. A gente vai ter que ver se esses ASOs contemplam os riscos do meio ambiente da empresa contratante. Então vamos dizer que A, que é uma empresa grande, contrata uma empresa terceirizadora B, né? Então aqui A é a empresa contratante, B é a empresa contratada. O que a orientação diz é que A, ao contratar B, vai ter que verificar se esses ASOs, se ali naqueles ASOs estão presentes os riscos a que esse trabalhador da empresa terceirizadora vai estar sujeito ao trabalhar em A. Tem que verificar se os riscos de A estão no ASO que B emitiu. Assim como aos terceirizados, a gente tem que fazer constar ali os riscos da empresa contratante. Da mesma forma, os estagiários que trabalham ali no âmbito daquela empresa, a gente tem que também ver se os estagiários foram incluídos nos programas de saúde da empresa concedente, ou seja, da empresa que vai receber o estagiário. A orientação 9 vai dizer que os riscos econômicos devem ser incluídos nos programas de saúde e segurança do trabalho, visando a adaptação das condições de trabalho, aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, trabalho com máquinas, equipamentos e ferramentas manuais, condições de conforto e higiene, conforto térmico, acústico e de iluminamento do meio ambiente de trabalho e a organização do trabalho, as características psicofisiológicas dos trabalhadores e das trabalhadoras, de modo a proporcionar um meio ambiente de trabalho decente, seguro e saudável. Inteligência do artigo 5º da Convenção 161, e aqui artigos 177, 175, 175, 176, 177, 178,
182 e 183 da CLT e NR17, que trata sobre ergonomia. O que a orientação 9 vai dizer é que os riscos ergonômicos, psicofisiológicos, devem constar nos programas de saúde e segurança do trabalho, como o PGR e o PCMSO. Esses riscos ergonômicos estão ali na NR17. A orientação 10 vai dizer que saúde e segurança do trabalho deverão ter como eixos centrais e paradigmas normativos a redução dos riscos relacionados ao trabalho e a progressividade do direito de prevenção e de precaução dos acidentes e agravos à saúde que forem consequência do trabalho, tenham relação com a atividade de trabalho ou se apresentem durante o trabalho, reduzindo ao mínimo as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente do trabalho dentro da razoabilidade e do estado da técnica. O item 2 vai dizer que é cabível a atuação do MPT para cessar as irregularidades laboral-ambientais amparadas em cláusulas de instrumentos normativos ofensivas à saúde e à segurança dos trabalhadores e trabalhadoras. Já o item 3 vai falar sobre a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 611b da CLT. Regras sobre duração do trabalho e intervalos são normas de saúde, higiene e segurança do trabalho insuscetíveis de flexibilização prejudicial aos trabalhadores e trabalhadoras por norma coletiva. Assim, o artigo 611b, parágrafo único da CLT, deve ser interpretado de acordo com as normas constitucionais e convencionais existentes. Inteligência do artigo 7º, 13, 14, 22, 196 e 225 da Constituição, 3º, B e E, e 5º da Convenção 155 da OIT. O item 4 vai falar de inconstitucionalidade por prorrogação de jornada em ambiente salubre sem licença prévia da autoridade competente. São inconstitucionais o inciso 13 do artigo 611-A e o parágrafo único do artigo 60 da CLT, introduzidos pela reforma trabalhista, por violações aos termos do artigo 7º, inciso 22 da Constituição. Sem prejuízo da inconstitucionalidade, é cabível a atuação para verificar os limites de exposição aos agentes nocivos. No item 5, impossibilidade de redução do enquadramento do grau de insalubridade por negociação coletiva. A negociação coletiva é que tenha como objeto o enquadramento do grau de insalubridade, 611-A 12 da CLT, combinado com o NR15, não poderá reduzir o percentual reconhecido no artigo 192 da CLT e na NR15 ou suprimir o referido direito, sendo apenas admitida a cláusula que estabeleça o pagamento de adicional superior em respeito ao artigo 7º, 22 e 23 da Constituição e 611b, 17 da CLT. Vamos agora começar a explicar, A ideia dessa orientação é veicular a impossibilidade de normas coletivas transacionarem regras de saúde e segurança do trabalho, seja para reduzir ou suprimir o nível de proteção do trabalhador. Então, o regramento contido nas normas do meio ambiente devem ser considerados como patamar mínimo, somente se admitindo a negociação coletiva para elevar o nível ou reduzir os riscos sob pena de ofensa ao artigo 7º, caput inciso 22, que tratam de melhoria dos trabalhadores e o princípio do risco mínimo regressivo. Agora, é claro, se ainda assim for firmada uma norma coletiva nesse sentido, flexibilizando a norma de saúde e segurança, é possível que o MPT ajuize uma ação anulatória que vai ser de competência ali do 2º grau ou uma ação civil pública de competência do 1º grau. A orientação também fala que as normas relativas à duração do trabalho e intervalos também são normas de saúde e segurança do trabalho, de forma que é inconstitucional essa possibilidade de flexibilização desses intervalos por norma coletiva. Já o item 4 vai considerar inconstitucional o inciso 13 do artigo 611-A e parágrafo único de 60 da CLT por violação aos termos do princípio do risco mínimo regressivo, de forma que só se permite uma diminuição dos riscos, através de flexibilização. Não dá para aumentar o risco do trabalhador através de flexibilização. Também não é possível, segundo o MPT, sob pena de se ofender o artigo 611-A, inciso 2, reduzir o grau de insalubridade. Então não pode, através da norma coletiva, a norma coletiva reduzir artificialmente o nível do grau de insalubridade, por exemplo, de máximo para médio, porque isso é matéria de saúde e segurança do trabalhador e esse direito ele é absolutamente indisponível. Passemos então para a orientação número 11, que diz assim:
Com relação à jornada laboral dos trabalhadores em atividade de teleatendimento ou telemarketing, aplicam-se analogicamente o artigo 227 da CLT e súmula 178 do TST. O desrespeito sistemático à limitação da jornada pode ocasionar adoecimento relacionado a exposições a agentes de risco no meio ambiente do trabalho. Qual é a ideia aqui, então, da orientação 11? A gente vai aplicar analogicamente aos operadores de teleatendimento e telemarketing a regra que está lá no artigo 227, que estabelece jornada máxima de 6 horas diárias e 36 semanais para os empregados das empresas de telefonia, telegrafia submarina ou subfluvial, radiotelegrafia e radiotelefonia. Então vejam que a norma da CLT ela não fala especificamente do teleatendimento, do telemarketing, até pela época em que foi feita, mas o que a orientação diz é que é possível a aplicação desse dispositivo analogicamente a esses profissionais de operadores de telemarketing e teleatendimento. Já o inciso 2 vai falar que o desrespeito sistemático a esses limites de jornada, então a pessoa que deveria trabalhar 6 horas por dia, 36 por semana, e ela frequentemente trabalha mais, isso tende a causar um aumento do risco, né, de acidentes do trabalho, especialmente nesse setor, um risco em que tem muita pressão por produtividade, né? Então o trabalhador fica mais tempo exposto àqueles fatores, e isso aí pode aumentar o risco de doença. A orientação número 12 vai falar sobre o motorista operador de carregamento e descarregamento. O motorista operador, empregado próprio da distribuidora ou terceirizado, pode participar da operação de carregamento e descarregamento de produtos inflamáveis, mas não pode fazê-lo sozinho, devendo ser observados os dispositivos de proteção ao meio ambiente do trabalho, o treinamento adequado e o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, conforme artigo 200 da CLT e NR20. A orientação número 13 vai dizer que cabe ao MPT exigir das organizações responsáveis pelo meio ambiente do trabalho, bem como dos fabricantes, fornecedores e importadores de máquinas e equipamentos, o cumprimento do artigo 7º, inciso 12, na Convenção 119 da OIT e no artigo 184 da OIT e ainda artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 6.019 e na NR12. Então a ideia aqui é que no manuseio de produtos inflamáveis, o motorista ele também pode participar das operações de carregamento e descarregamento de produto inflamável. Então ele pode, a mesma pessoa, o motorista, ele também pode ajudar no carregamento e descarregamento dos produtos inflamáveis, mas ele não pode fazer isso sozinho. Tem que ter pelo menos mais uma pessoa capacitada auxiliando ele na operação. Essa ideia de operação em dupla garante uma supervisão mútua e uma resposta rápida em caso de emergência e reduz o risco de acidente por erro humano ou falsa percepção de situações perigosas. Então, em resumo, o MPT vai poder exigir a aplicação do risco mínimo regressivo, né, do princípio do risco mínimo regressivo, segundo Sebastião Geraldo de Oliveira, é que cada vez mais a gente tenha menos risco. Essa é a ideia do risco mínimo regressivo. Só que o MPT vai poder exigir isso não só de quem tem a máquina, mas de toda a cadeia de produção da máquina, inclusive de quem importa. Então todo mundo que está na cadeia a gente vai poder exigir o cumprimento dessas obrigações previstas na CLT, na Convenção 119 e na NR12. A orientação número 14 trata dos trabalhadores correspondentes bancários e diz que são aplicáveis normas da segurança bancária dispostas na Lei 7102. Esses correspondentes bancários, eles são contratados pelas instituições financeiras para exercer a função de correspondente bancário. Como eles manuseiam numerário, também devem cumprir os requisitos da Lei 7102 relativas às normas de segurança impostas aos bancos e demais instituições financeiras. Vale observar, contudo, que a Lei 7102 foi revogada em setembro de 2024 pela Lei 14.967, que agora trata dessas questões de segurança. A orientação 15 trata sobre produtos fumígenos em recintos coletivos fechados. O MPT tem atribuição para, na defesa da saúde do trabalhador, adotar medidas necessárias ao cumprimento da Lei Federal 9294 relativamente à proibição
de uso de cigarro, cigarrilha, charuto, cachimbo ou qualquer outro produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, em recintos coletivos, privados ou públicos, salvo áreas destinadas exclusivamente para esse fim, devidamente isoladas e com arejamento conveniente. A Lei 9294 é essa que trata sobre cigarros e produtos fumígenos. Então, o que a gente está dizendo aqui é que no ambiente que essas pessoas trabalham, não pode ter respirar esse fumígeno o tempo todo, salvo nessas áreas que são feitas para isso, né? Os famosos fumódromos. Quando eu trabalhava lá em Mogi das Cruzes, lá tem muitos lugares que vendem narguilé. Então a gente tinha uma atuação muito forte em cima disso. A orientação número 16 vai dizer que é devida à atuação do MPT em face de empresas concessionárias e distribuidoras de energia visando ao cumprimento das normas de saúde e medicina do trabalho no serviço de roçagem manual das faixas de servidão nas linhas de transmissão. Para você entender melhor, a gente não conhece muito bem essa linguagem, né? O MPT possui legitimidade para cobrar da empresa concessionária ou distribuidora de energia o direito de passar suas linhas de transmissão sobre faixas de servidão. O que é uma faixa de servidão? É uma faixa de terra por cima da qual passam as linhas de transmissão. Então a linha de transmissão, os postos, né, os linhões de transmissão, eles vão passando e a base do poste ele tem que estar aqui em algum lugar. Essas são as linhas de servidão. Então o MPT pode exigir que a concessionária, a dona disso aqui, né, ou distribuidora de energia, cumpra as obrigações de segurança em trabalho em relação às atividades de roçagem. Roçagem é essa atividade de cortar vegetações rasteiras que ficam ali perto da base da Torre do Leão. Já a orientação número 17 vai dizer que nas investigações relacionadas a irregularidades no meio ambiente de trabalho, é recomendável a ampliação da atuação quando verificado o descumprimento de normas de proteção contra incêndios nos termos do artigo 200, inciso 4 da CLT 2710 da Lei 13.425, NR 23, legislações estaduais e municipais e normas técnicas aplicáveis, observadas as competências de cada ente em um sistema de federalismo cooperativo, sempre de forma a proteger a saúde, a segurança e o meio ambiente de maneira integral. E o que essa orientação quer dizer é que se você tiver no curso de uma investigação no tema 1, se você não sabe muito bem o que é tema 1 ainda, você pode assistir o nosso curso de atuação extrajudicial, que lá eu explico tudo sobre o temário, sobre distribuição, áreas temáticas. Mas o tema 1 é o tema que trata de meio ambiente do trabalho, no nosso temário do MPT. E aí você está investigando, enfim, o tema 1.2, que eu acho que é máquinas. Você está investigando máquinas naquela empresa. No meio da investigação você vê que tem falha ali nas normas de incêndio. Por exemplo, falta ali o AVCB, que é um documento do Corpo de Bombeiros. Falta o AVCB, o que a orientação diz é que a recomendação é que você amplie o objeto que você já tinha e inclua essas normas relacionadas a incêndio. A orientação 18 foi cancelada, a gente passa para a orientação 19 na próxima aula. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.